Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Arnaldo, bom dia aos ouvintes. Vamos aos destaques de hoje. A Fundação Municipal de Esportes está com inscrições abertas para aulas de karatê no Centro Escola dos Esportes do Alphaville. Os interessados devem procurar a Secretaria da Unidade de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia ou das 2 às 5 da tarde. No ato da matrícula, é necessário apresentar cópia da carteira de identidade ou certidão de nascimento, comprovante de residência, declaração da escola, atestado médico e 2 fotos 3x4. O sede do Alphaville está localizado à Rua Benedito Queiroz. O Teatro de Bolso recebe, neste fim de semana, o espetáculo Boca, do Grupo Nós de Teatro, que integra o espaço multicultural Kátia Macabu. Em cena, 6 atrizes e 4 atores levam aos palcos as violências sofridas pela mulher. A peça estará em cartaz até domingo com apresentações sempre às 8 da noite. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e a classificação indicativa é de 12 anos. Outra opção cultural para o fim de semana em Campos é o show de stand-up Tsunami, estrelado pela atriz Nani People. A apresentação será no domingo, às 8 da noite, no Teatro Trianon. No trabalho solo, Nani apresenta uma personagem que traz o comportamento de uma relatora social, expondo assuntos variados para que o espectador se torne um observador de si mesmo. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Trianon e no site megabilheteria.com. Essas são as principais notícias desta manhã. Voltamos ao longo do dia com mais informações direto da redação. Bom, são 8 horas e 42 minutos. Arnaldo, essa notícia é muito preocupante, né? Triste, claro, casal de idosos suspeito de atear fogo na esposa em Guarulhos. Quais informações que você tem a respeito? Rapaz, esse caso começou ontem. O suspeito, ele passou de vítima a suspeito, né? Um idoso de 80, e agora eu tenho que abrir aqui para... Mas ele tem mais de 80 anos, ele passa de vítima a suspeito. Era um caso de incêndio, que seria mais um em Campos, porque nós tivemos alguns casos recentes, né, 2 mortes, inclusive, a do caso do Formosão, a do caso lá em Guarulhos, daquela idosa que chegou a ser resgatada, mas não resistiu no hospital, e seria esse agora aí também na região de Guarulhos. Só que no decorrer do dia, as investigações começaram a mudar, e o idoso ele passou de suspeito, de vítima, de mais uma vítima de incêndio, a um suspeito de 81 anos, o idoso, a mais um caso de violência contra a mulher. Segundo as investigações, ele teria, né, a gente põe todo na condicional porque ainda não há nada fechado, é um caso suspeito, ele teria ateado fogo na esposa, a esposa de 67 anos, e esse fogo se alastrou, ele também se feriu e os dois acabaram sendo internados, sendo que ele hoje seria transferido. Ele estaria custodiado ontem no Hospital Ferreira Machado e então seria transferido hoje para prestar alguns esclarecimentos e aí a gente vai ver no decorrer do dia como fica a situação. Mais um caso de violência contra a mulher, como eu falei. Nós fechamos uma semana com casos todos os dias, se isso se confirmar, como também um caso de violência contra a mulher. Nós fechamos a semana, infelizmente, com casos diários de violência contra a mulher e, ainda por cima, numa gravidade dessa, alguém atear fogo de outra pessoa, ato de coragem, né? Tem que ter muita coragem. Quando você vê isso em idosos acima de 80 anos, você tem que eliminar bem certos fatos. Por exemplo, às vezes a pessoa com Alzheimer, desenvolvimento de Alzheimer, claro, como eu falei, tudo ainda a gente está tratando tudo, tudo como condicional, a gente coloca tudo na condicional e tratando tudo como caso suspeito. A gente ainda tem aí uma investigação pela frente. Hoje deve ter desdobramento desse caso na edição, na Folha Online e também na edição de amanhã da Folha da Manhã. E nós vamos estar acompanhando o que foi que aconteceu, inclusive saber o estado de saúde da vítima como está, né? Porque ontem, quando teve essa guinada da investigação, o foco ficou muito na situação do idoso e a gente não conseguiu ter muitas respostas com relação à vítima que teria aí tendo sido vítima, né, desse ataque com o corpo incendiado. E uma notícia que nós passamos rapidamente no início e que a gente até falou que iria voltar, porque ontem houve a primeira audiência do caso do Cristiano Tinoco. Tinoco, que foi sequestrado e o principal suspeito é um ex-amigo, agora claro que é ex-amigo, né? Era amigo dele, um dos melhores amigos dele. Exato, né? Ontem foi a primeira audiência de instrução e julgamento aqui no Fórum de Campos, foram ouvidas as testemunhas, tanto de defesa quanto de acusação.
A gente teve ali uma audiência extensa. A nossa repórter Camila Silva, foi para a audiência, ela saiu da redação por volta de 1h e voltou tarde, voltou quase 9 horas da noite, e não deu para ouvir todo mundo. Os réus ainda serão ouvidos em uma nova audiência com data a ser definida. Como você mesmo colocou, um caso de sequestro que foi elucidado aqui em Campos e teve ampla repercussão. O Cristiano Tinoco ele foi rendido, sendo chamado pelo nome, dentro do pátio da prefeitura. Ele foi rendido, foi levado a casa, feito refém junto com a esposa. Os assaltantes queriam uma quantia em dinheiro. Ele acabou conseguindo emprestado uma quantia um pouco menor e passou a esses assaltantes. Na investigação, só que teve um ponto X aí na investigação, que foi o fato de os sequestradores pedirem um Rolex. E foi daí que a investigação partiu, porque quem sabia Como é que você sabe que eu tenho, da existência desse Rolex seria o amigo que é suspeito de participação no caso. E que falava do Rolex. Que falava desse relógio, falava muito desse relógio. E aí foi aonde uma investigação capitaneada, inclusive, pelo Pedro Emílio Braga, que hoje é delegado de Guarulhos, né, o delegado responsável pelo DP de Guarulhos, chegou-se a essa formação de quadrilha, inclusive, são 5 pessoas, né, envolvidas nesse caso, em que houve uma articulação para que se pegasse o empresário, tentasse extorquir e, inclusive, levar esse relógio. Foi uma investigação minuciosa, com integração em 3 polícias de 3 estados, para se pegar um dos suspeitos, o Marvel, e daí desarticular todo o esquema e culminar na operação que aconteceu aqui, que levou à prisão o José Maurício, que era amigo do Cristiano e é apontado como mentor intelectual de toda a ação. É um caso, como eu falei, de grande repercussão. O Cristiano Tinoco é um empresário conhecido na cidade. O José Maurício também era do ramo empresarial e conhecido na cidade, então é um caso de grande repercussão. Certamente a audiência na qual os réus serão ouvidos vai ser uma audiência que a gente vai estar também acompanhando e trazendo os detalhes até o desfecho em primeira instância aí desse caso. Inclusive, é bom salientar que os suspeitos estão presos, entre eles o ex-amigo, né? Existe ex-amigo, é um negócio tão complicado. Será que algum dia foi amigo? Tem ex-governador que coleciona ex-amigo. Bom, isso não vem ao caso. Mas coleciona ex-amigo, mas aí fica a dúvida, né? Amigo, a gente conta, amigo mesmo, a gente conta talvez nos dedos de uma mão só, né? E ainda sobra dedo. Então, será que algum dia foi amigo, né? Ex-amigo é um negócio muito complicado. É figura de linguagem. Justamente. Figura de linguagem. Bom, gente, ficamos por aqui então. Arnaldo, obrigado. Bom final de semana. Ouça a rádio, porque eu sei que você é um fã de música e fã da música da rádio. Domingo, amanhã tem o Bossa Eternamente Nova, também eu tenho certeza que você vai gostar. Domingo tem o Folha Rural. O Folha Rural está bem interessante, a gente fala sobre plantação. Nós vamos receber aqui o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Ronaldo Bartolomeu. Eu sempre chamo de Roberto e ele brinca, né? Ronaldo Bartolomeu é um produtor rural muito importante e ele vai estar conosco aqui no programa nesse domingo. Abraço para você, bom final de semana. Bom final de semana também para você, Marco, todos os ouvintes da Folha FM. Na próxima semana a gente ainda está fechando a agenda de entrevistados, mas a gente está tentando, principalmente o Aloysio, que é a semana que ele fecha a agenda de entrevistados, a gente faz um revezamento, cada semana um fecha a agenda, e aí a gente está tentando trazer os candidatos à reitoria da UENF, até porque a eleição... que estiveram recentemente com o Cláudio Nogueira, né, também teve um debate recente, mas alguns estiveram aqui com o Cláudio no Folha no Ar, segunda edição, e a gente vai tentar trazê-los aqui para a próxima semana, inclusive para nortear aí a escolha dos alunos da UENF, dos universitários da UENF, que a UENF é um polo de produção científica sem precedentes aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, inclusive sendo reconhecido, apesar de todas as dificuldades, entre as melhores universidades do país. Então, o próximo reitor realmente tem um grande desafio pela frente. Uma grande responsabilidade. Bom, 8h50, vamos ao intervalo e voltamos já. A Clínica Santa Maria é a maior referência